Bom dia! Hoje leremos 2 versículos de Romanos 12, mas eu começo lendo o versículo de ontem, porque eles são continuidade. Diz assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esses versículos me perseguem já há anos, eu fico tentando colocá-los verdadeiros na minha vida. É muito difícil, mas é muito importante. Paulo diz suplico-lhe, ele não dá uma ordem, ele pede encarecidamente para que nós façamos isso. É no corpo. Por que isso? Porque é no corpo que acontecem as nossas ações. É o corpo que expressa a nossa adoração ou não para Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é através das nossas ações, da nossa fala, da nossa língua, dos nossos sentimentos, é que Deus é enaltecido ou não. Então, veja, as nossas ações podem ser boas ou más. As nossas palavras podem ser duras ou tranquilas ou amorosas. A nossa adoração pode ser verdadeira. O nosso pecado pode ser através também do nosso corpo. É isso que Jesus fala em Mateus, o ensino sobre o adultério. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela no seu coração. E daí ele vai dizer: se o olho direito leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que todo ele seja lançado no inferno. É o nosso corpo também que vai para a vida eterna com Deus ou no inferno. Veja como o corpo é importante. É tão importante que Cristo ressuscita e que Cristo promete para nós essa ressurreição do corpo. Nosso corpo irá ressuscitar. Então, é lógico que Jesus falou não de uma forma literal, de arrancar o olho, né? Mas a gente sabe que até hoje, lá no Oriente, é costume quando alguém rouba ou faz alguma coisa má, cortar a mão, cortar uma parte do corpo, como um castigo mesmo, como alguma coisa nesse sentido, né? Esse versículo nos fala que nós precisamos escravizar o nosso corpo. Eu creio que é isso, trazer o nosso corpo preso para que nós não entremos em pecado, para que a gente não peque, como sacrifício vivo e santo a Deus, que é o nosso culto, né? Que é o nosso culto. Uma tradução fala espiritual, outra fala racional, e aqui fala verdadeiro, né? E como é que eu vou fazer isso? É tão difícil, a Bíblia fala de uma luta entre a carne e o espírito. Como é que a gente faz isso? E Paulo mesmo já fala algo que os neurocientistas estão falando hoje, mas Paulo já falava naquela época. Ele diz assim: deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então são nos nossos pensamentos que começa a cobiça, começa o adultério, tudo começa nos nossos pensamentos. Todo o nosso viver, os nossos desejos começam no nosso pensamento. Então é preciso que nós mudemos os nossos pensamentos. É isso que Paulo está dizendo. E como que eu faço isso?
A palavra de Deus está aqui para nós, coisa que muitos povos ainda não têm. Nós já temos, em qualquer versão, nós temos a palavra de Deus de forma ampla em nosso país e nós podemos lê-la, apreciá-la, refletir nela e muitas vezes a gente abandona, a gente deixa enfeitando o móvel, mas a gente não lê a palavra de Deus. Veja, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É por ela que Deus fala hoje. Tem um versículo que fala que antigamente ele falava através dos profetas, né? Mas hoje ele fala através do seu Filho Jesus. E é através da Bíblia, que é toda a história de Jesus, do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse, ele vai trazer Jesus para nós. E isso é maravilhoso, é que nós podemos transformar nosso pensamento. A gente sabe que quando a gente assiste muito filme de medo, a gente tem medo. Quando a gente assiste muitas notícias ruins, como está acontecendo, a gente fica com medo, fica ansioso. Tudo isso acontece conosco por quê? Por causa dos nossos pensamentos. Então vamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus para que os nossos pensamentos sejam transformados e que nós possamos ter os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. E ele termina falando assim: por que isso? Por que os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável? A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para você, para a sua vida? Vamos fazer isso? Vamos nos alimentar diariamente de Deus através da Bíblia, através da oração, através da reflexão. Pode ser um único versículo, mas reflita nele, mastigue 36 vezes, como diz o dentista, mastigue bastante para que você possa se nutrir, para que seus pensamentos se transformem e você tenha uma nova vida com Jesus. Que Deus te abençoe.